Bem-vindos ao canal Silvia Silveira TV e tenho aqui o privilégio de estar em São Paulo e conhecer pessoas maravilhosas, passando por uma semana incrível aqui e tive a honra de, no meu último dia, receber um novo amigo e uma nova amiga para a gente falar de um assunto da hora, um assunto super relevante. Eu não vou ficar aqui falando porque eu quero que eles falem tudo, porque eles são os experts nessa área. Vamos usar isso aqui, só um minutinho, nessa área aqui. O que vocês acham que essas cores representam? O que essa bandeira representa para você? É isso aí, Shine Anderson. Inclusive é um presente que você me deu. O presente que eu ganhei aqui, gente. Muito bom. Nosso Brasil! Então eu estou aqui com a Shine Anderson e com a Cíntia. Eu quero que vocês dois falem o que está no coração. Contem pra gente quem é vocês, o nome e por que a gente está aqui, o que a gente quer falar realmente. A gente quer deixar aqui esse momento compartilhar, né, que é o nome do meu programa, seja um compartilhar de coração para coração, para aqueles que têm um coração aí sedento pela verdade, pela honestidade, vamos dizer assim. Claro. Olá pessoal, tudo bem? O Shine, você falou lá, Shine. Nossa, perdão. Olha o pronome aí. Mas enfim, é o Shine. É em inglês, né, gente? Brilhar. O tema, é isso aí, brilhar. É o tema, né? A nossa nação, é o Brasil. Inclusive, tudo isso que a gente está vivendo agora, né? É uma questão muito séria. Né? E a gente vai tentar compartilhar um pouco sobre isso, o que a gente pensa, o que a gente acredita, né, que vai acontecer para o futuro, nossa moral, os costumes, para onde estão indo. E eu tenho uma opinião bem firme a esse respeito e não abro. É isso que a gente quer. É isso que a gente. Hoje, gente, lá no Goiás a gente tem uma expressão assim, vamos rasgar o verbo, que significa assim, nós vamos realmente falar a verdade como ela é, não Já é? começou rasgando um artigo. A Shine rasgou o artigo, vamos rasgar o verbo agora, vamos rasgar o português, né? Tá em moda. Eu nem percebi, você acredita? Desculpa mesmo. Tô brincando. Tá, você mas que se brilha. Mas, gente, não tá em moda destruir o português, né? Ela já aproveitou o gancho. Vamos destruir, é isso aí. Mas, Cynthia Mary. Isso, pode me chamar como você quiser. Você é uma modelo, mas não só fisicamente, mas também uma modelo de jovem, inteligente, que tem um pensamento, que tem uma opinião. Compartilhe com a gente. Estamos aí no caminho, né? Tentando ser exemplo para aqueles que vieram depois da gente, principalmente, eu acho. Porque é uma geração que está um pouco distraída demais, né? Nossa geração não teve tamanho de distração como essa nova geração está tendo. Então, hoje em dia, saindo um pouco assim do meu trabalho, eu sempre tive com muitas pessoas, com um público muito grande, com muita gente me olhando, mas agora eu percebo que muitas vezes tem crianças me olhando no Instagram. Então, hoje em dia eu penso muito naquilo que eu estou fazendo, no que vai ser de exemplo para essas pessoas. Eu tenho muitas amigas modelos mais novas do que eu. E desde quando eu comecei a modelar, eu sempre quis ser o exemplo de irmã mais velha para essas meninas. Interessante. Porque eu sempre tive isso com a minha irmã dentro de casa. Dentro da minha casa, eu sou a irmã mais velha e eu tento ser o melhor exemplo possível para minha outra irmã. Mas eu levei isso para moda também. Então, aonde eu cheguei, eu sempre tive muitas meninas mais novas me olhando e me tendo como exemplo. Então, hoje, eu meio que reafirmo isso através de tudo aquilo que eu faço no meu Instagram. Porque se talvez algumas amigas da minha geração já estejam perdidas e distraídas suficientemente, então eu não vou ser como todas elas. Eu prefiro ser diferente, talvez desagradar a maioria delas, mas ser um exemplo, né? Talvez desagradar, a gente com desagrada certeza. muita gente. Ai, gente, como é bom, não é? Ter esperança que ainda tem jovens que pensam, que raciocinam, que têm conteúdo. E eu gostaria que vocês olhassem para a câmera, porque eu quero que, né, os nossos telespectadores realmente recebam de vocês
E estamos aqui. quando vocês falarem, vocês olharem mais para a câmera, porque aí eles vão ter o contato com vocês também. Por mais que vocês são lindos, eu quero ficar olhando para vocês, mas eles também querem desfrutar dessa beleza interior e exterior de vocês. Shiny. O Shiny. O Shiny. Vamos tentar destrinchar. A gente conversou tanto hoje, assim, foi uma conexão tão maravilhosa, mas eu gostaria que assim, a gente traz assim, um assunto mesmo. Por que a gente está aqui hoje? Por que você saiu lá de Jundiaí para estar aqui, para a gente gravar esse programa? O que nos leva a isso? O que nos leva à atual situação do país, né? E eu acredito que tudo que aconteceu no nosso país, as omissões dos homens e mulheres de bem, nos trouxeram a essa situação. Então, porque estamos aqui para discutir e entender o porquê estamos aqui, o que pode acontecer depois disso, e que uma certeza que eu tenho é que estamos aqui por essa omissão. Então, uma coisa que eu nunca fui é uma pessoa omissa, né? Então eu sempre tive alguns problemas justamente por sempre ter um posicionamento firme, e isso ficou muito evidente agora, né? No atual cenário que a gente vive, que você não pode falar A, que você é do time B, você não pode falar B porque você é do time A, e isso, e eu te odeio, e eu te amo. Então acredito que a gente se posicionar, né, pode reverter a atual situação do país. A gente já está vendo isso em vários locais, né, do país. Tem muita historinha aí, mas fulano é isso, fulano é aquilo, quer isso, quer dar um golpe, quer não sei o que, etc, etc. E não vemos que é isso que está acontecendo. Nós vemos que, na verdade, são pessoas, essas pessoas, elas deixaram de ser omissas, né? Não é de agora. O país é omisso há muitos e muitos anos. Às vezes você que está assistindo aí nem era nascido e já tinha omisso. E você só pegou o vácuo, né? E agora a maioria dessas pessoas acordaram. Né? Muitos jovens, como a Mari falou, muitos jovens, né, estão perdidos e tal, não têm esse conhecimento. Por quê? Primeiro, na escola não ensinou. A rede social veio para ajudar, né? Mas ainda tem muita gente que não foi para os lugares certos na rede social. A rede social atrapalhou muita gente. Gente, a rede social é um mar, entendeu? Qualquer coisinha já era, você se perdeu. E para achar, meu Deus. Então, assim, vamos discutir, né? Se tudo aquilo que está acontecendo no país, se é bom para o país, se não é bom para o país, se são golpistas, se são apenas pessoas que estavam dormindo e agora acordaram e perceberam realmente o risco que está acontecendo. Então é por isso que eu vim de Jundiaí, espero acrescentar, né? E vamos ver os questionamentos aí. Não, aqui a gente está num bate-papo, né? Exato. E qual que é o seu posicionamento? O que despediu? Você morava em Milão e de repente quis voltar para o Brasil, porque você ama o Brasil. Eu também morei 20 anos na Inglaterra, quis voltar para o Brasil porque era tempo de reconectar, né, com o nosso povo, com a nossa terra. Então, eu morei muito tempo na Itália, eu morei em Milão por 9 anos. E eu acredito que tenha sido Deus que tenha me mandado voltar. Geralmente eu costumo ouvir bastante Deus quando Ele quer me conduzir a algum lugar. Então eu já percebi que Ele faz as coisas comigo de uma forma para que eu não tenha dúvida nenhuma. Ele vai me fechando algumas portas para que eu seja forçada a dar o passo adiante que eu já sei que eu tenho que dar. Porque eu já sabia que eu queria voltar para o Brasil, era um querer meu. Ainda assim, tinha algumas coisas que eu falava, mas será que é agora? Será que é o momento? E aí, no ano anterior à pandemia, eu senti esse chamado muito forte. E, na verdade, eu recebi muitos sinais de uma vez e todos me levavam para o mesmo lugar. Então, eu decidi voltar para o Brasil e eu sabia que tinha a ver com alguma coisa que eu tinha que fazer aqui. E eu sentia que já era no âmbito político. Porque lá em Milão, e vocês me desculpem, mas quem mora fora geralmente não entende nada do que está acontecendo no país. Então hoje em dia eu vejo amigas minhas que estão morando em outro país e elas acham que elas sabem o que está acontecendo nesse momento político do Brasil. E elas não sabem.
E eu sei que elas não sabem porque eu já vivi isso. Enquanto eu estive fora, enquanto eu estive em Milão, eu não estava preocupada com o que estava acontecendo na política do Brasil. Eu não sabia nem o que estava acontecendo aqui. Então, eu duvido muito que alguma modelo brasileira que está fora do país, né, vivendo a vida frenética de uma modelo, que ela entenda bem o que está acontecendo aqui, sem estudar, sem se aprofundar no assunto. Você entende as manchetes. As manchetes que dizem muita coisa sobre o que está acontecendo. Isso é difícil até para quem mora aqui entender. Exatamente. Tanta mentira, manipulação. Porque é confuso, né? Que não é de hoje. Mentira e manipulação já vem de anos, né? E aí a pessoa querer entender lá do outro lado do mundo, sem... E uma leitura... Como que é aquela leitura? Rasa. Não, aquela que você não lê. Panorâmica? Isso mesmo, leitura panorâmica, você vai bater no olho, aquilo que o professor fala, pessoal, vamos dar uma lida aí, você, já li, professor, sabe? Então não vai entender, na verdade, para entender isso, não somos aqui cientistas políticos, não é isso, somos apenas duas pessoas que tentam entender um pouco aquilo que está acontecendo no cenário do país para poder, quando vai conversar com amigos, não está muito fora da caixinha. Se aprofundar um pouquinho mais, né? Sair do raso, porque a maioria das pessoas começaram a ter interesse, mas um interesse muito raso, que é o interesse de manchete. Você olha uma manchete e você tenta supor alguma coisa sobre aquilo. Vê a manchete e já fala, esse presidente é um babaca. Porque a gasolina tá lá em cima, não é verdade? E a pessoa acha que é só aqui no Brasil e tudo mais. Então, eu vim de Milão e eu sabia que tinha alguma coisa para acontecer grande no mundo. E aí, logo que eu cheguei no Brasil, um pouco depois, pandemia. Aí eu falei, bom, era isso. Deus já me tirou de lá porque ele sabia que eu não ia dar conta de ficar lá. Ainda bem que eu voltei. E aí, logo que eu voltei, o que aconteceu? Eu estava dentro do meu país. E aí eu comecei a querer entender, porque o que acontece? Eu estava lá fora e eu ouvia as pessoas falando do nosso presidente. E eu falei, mas não é possível que esse cara é tudo isso que estão falando. Eu não entendia. Tudo isso de bom? De mal. De mal, né? A mídia na Europa... A mídia é pesada, Mas só que o que acontece? Eu tenho pai e mãe dentro de casa. Eu fui criada dentro de um contexto real de valores familiares. Não Você é que uma se católica, vê, né? Muito feliz que exatamente. A gente tem católico, evangélico, né? Então, estamos ali com Deus. O que, assim, eu me desviei também um pouco vivendo nesse mundo da moda, porque é um mundo que não é que você queira se desviar, mas algumas coisas entram sem você perceber e te influencia. E eu nunca deixei de acreditar em Deus, mas eu fiquei muito afastada do que realmente é Deus. E aí quando eu voltei, quando você volta para casa do seu pai e da sua mãe, os valores continuam sendo os mesmos, a rigidez é a mesma. Então, às vezes eu brinco, né, com os meus pais, eu falo, não, eu fui criada dentro do regime militar, é por isso que eu presto hoje, entendeu? É por isso que eu tenho limites. Se não fosse assim, talvez eu fosse muito louca e desviada. Porque o mundo realmente, ele te incentiva a ser dessa forma. E eu sei, porque eu vivi no meio mais louco que a gente tem no mundo hoje, que é o meio de modelos e o meio artístico, né? Ou seja, eu voltei pra casa, eu botei meu pezinho no chão de novo, papai e mamãe dando tapa na cara, né, o tempo todo, porque tem umas coisas que não é literal, gente. Não é literal, viu, gente? Porque hoje em dia a gente tem que explicar tudo também, censurado. Né? Porque... Não, gente, calma. Senão amanhã tá lá na manchete, garota diz espancada. Que Deus fala com ela, que Deus fecha todas as portas da vida dela e que ela leva bolacha do pai e da mãe. E que cresceu num regime militar. Meu Deus do céu. Onde a gente bomba, manchete bombástica. Né? Mas foi exatamente por estar dentro da minha casa novamente, ter alguns amigos que fazem a gente voltar também alguns passos dentro do nosso caminho, que os amigos de verdade, eles percebem quando a gente tá... Sou eu. Quando eu falo meu melhor amigo é sempre ele, porque eu sempre falo dele para as pessoas, mas as pessoas não sabem quem é, mas é ele. Sou eu. Você vai compartilhar com seus amigos, né? Óbvio. Aquele amigo do nome estranho? O
chato do nome estranho. Fala Não, que eu sou chato chato. não é. Eu só falo que eu sou chato. Então, vamos eu sou sabe chato. por que nós somos chatos? É que eu também provavelmente alguém já deve ter pensado isso. Mas quando há um grito dentro da gente, sabe? Pelo bom senso, pelo aquilo que é legítimo, a gente não está aqui criando uma nova coisa, é algo é natural de cada ser humano que tem, né, os sensos de sentir o que é certo, e é um direito nosso, né? Se nós temos pelo menos a concepção de uma nação, dos valores, dos direitos, nós sabemos que o que está acontecendo agora nesse momento é assim, ou a gente acorda ou a gente perde Não tem como. Então, porque, por exemplo, eu conheci você através dos seus posts, que me chamou a atenção, porque nesse período de eleições, querendo ou não é só a questão assim, de ser um torcedor por um partido. Não é jogo de futebol, não é um jogo, né? Não é jogo de futebol. É uma questão assim, de patriotismo, assim, de peito roxo brasileiro, que você assume a sua identidade, assume a realidade. No meu caso, eu fiz campanhas e faço até hoje campanhas de oração pelo Brasil, todos os dias, orando pelo Brasil, porque não é um Brasil só geográfico, né? É as pessoas que compõem o Brasil. Mas fala pra gente, por que às vezes a gente passa como chato? Porque a gente tem uma briga dentro da gente. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais alto, porque eu quero que... Vou tentar não ser cancelado. Bom, a gente se torna chato quando pessoas que costumam ser autoritárias e que costumam vencer no cansaço, não te vencem. Então, algumas pessoas elas estão acostumadas a dar algumas respostas para a maioria das pessoas. Ah, não, mas você não pode falar isso porque isso é ódio. Você não pode falar isso porque isso é intolerância. E essas pessoas elas estão acostumadas a pressionar com esse medo e as outras pessoas elas recuam. Então por que eu sou chato? Porque quando essas pessoas me pressionam, eu não vejo, eu não sinto e não vejo nenhum tipo de dano ali, medo que essa pessoa possa me causar. Pelo contrário, eu me sinto inclinado a dizer para ela que se ela estiver errada, ela está errada. Então, eu vou nas minhas concepções, nas experiências que eu tive com a vida, naquilo que eu tenho de conhecimento e questiono. Então, que é o que foi proibido agora, né? Que é questionar. Então, a arma que a gente tem que é questionar. Então, pai, posso ir viajar com os meus amigos? Não. Mas por quê, pai? Não é isso, a gente, todo mundo... Não questiona. Agora você imagina se fosse proibido nasce isso. questionando. Imagina se fosse proibido. O pai fala não, é não, você não pode fazer nada. Então, é esse pensamento que está sendo imposto agora para todo mundo. E os mais jovens não percebem. Por quê? Porque os mais jovens não tiveram essa vida que a gente teve. Essa liberdade que a gente tinha, uma liberdade que não existe liberdade total. Isso não é uma palavra. Né? Isso. Ou é liberdade ou não é. A liberdade já é total. Então, assim, o que a gente está vivendo é um estado de censura, um estado totalitário. Então, eu não posso mais falar que você está errado, eu não posso mais discordar de você. Se você fala que a grama é rosa, eu tenho que acreditar que a grama é rosa. Eu não posso falar, mas por que a grama é rosa? E isso é método científico, né? O método científico ele fala o quê? Você pega hipóteses e você testa essas hipóteses e você questiona essas hipóteses a ponto de você derrubar todas elas e apenas uma sobrar, e essa será a verdade. E está sendo proibido isso, né? No âmbito político principalmente, mas está sendo proibido nas escolas, nas faculdades, na mesa de amigo.
Na né? mídia social. Então, A gente pessoal, é privado de falar na mídia social. grupo de família, você tem um grupo da sua família e com certeza alguém falou, não vamos falar de política. Por que, gente? Tem que falar de política. No nosso grupo de família, para quem está ouvindo e vai assistir meu programa, nós tivemos quase que fechar o grupo, porque todo ano a gente faz o reencontro da família. Esse ano não teve reencontro. Não rolou. Não dava. O clima não dava para encontrar. Rolou um desencontro da família. O desencontro da família. Então é isso. A gente tem que combater tanto um pensamento diferente com a liberdade. Então, se você acha que o Corinthians é o melhor time do mundo, por que você acha isso? Eu vou te dizer, olha, o Corinthians é o melhor time do mundo por isso. O que você acha? E a outra pessoa vai falar o contrário. E assim você vai e derruba algumas narrativas e a verdade vai prevalecer. Né? Olha, na verdade o Corinthians é o melhor porque o Palmeiras não tem onde ir. Entendeu? Então assim, você vai chegar num ponto... Deixa meu filho ouvir isso. Palmeirenses, Palmeirenses, é brincadeira. É só um exemplo. É meme, gente, é meme. Então assim, aí a gente chega num ponto que você não pode questionar, você vai numa mesinha de bar dos amigos, ai gente, não vamos falar de política. Por que não vamos falar de política? E a gente vai falar vamos do falar quê? de política. Né? E o interessante é que quem começa com essa de não vamos falar de política, normalmente é quem não tem muito conhecimento sobre aquilo. Então ele quer evitar que quem tem um certo conhecimento prove que ele está errado. É isso. Tá vendo? E se você que está assistindo é de alguma forma um autoritário e quer impor a sua vontade nos outros, você já está com raiva de mim. Caramba, eu já estou pensando em várias pessoas que estão vindo na minha mente assim. A Você pessoa já está falando, meu Deus, nossa, tal esse pessoa. cara é isso. Não é, gente, é que assim, vamos conversar. Gente, né? foi assim, um desejo muito grande do meu coração de gravar com eles, porque eu fico pensando na geração jovem, né? Quando eu te falei, vocês são jovens, sabe, tudo bem que eu em Goiânia a gente tem visto muito posicionamento dos jovens, graças a Deus, mas a gente vê que os jovens às vezes são mais fáceis de serem enganados, ou até mesmo de serem convencidos do contrário, ou até mesmo por rebeldia, até mesmo né? por aquele senso de rebeldia que o adolescente tem, que o jovem tem, de falar, se é assim, não quero desse jeito. E acaba que nesses momentos, quando entra a realidade do nosso Brasil, se a gente é ignorante da verdade, todo mundo padece. Mas eu queria também falar uma coisa muito, muito assim, da hora que está acontecendo, que são as manifestações. Né? Vamos falar um pouquinho, porque eu sou uma admiradora de todos os que estão lá fora, porque assim, eu vejo os médicos, lá mesmo assim em Goiânia, saem ônibus para Brasília, indo, médicos, minhas amigas que têm tantas coisas para fazer, pararam tudo para estar realmente fazendo o mínimo que nós podemos fazer, se nós acreditamos, né, que há ainda a chance. Alguma coisa a não ser feita. Fala um pouquinho das manifestações. Manifestações legítima. Então tem muitas pessoas aí que estão querendo colar, estão tentando colar um rótulo, né? Uma coisa legal de rótulo, eu trabalho ainda, né, com tecnologia e tem uma coisa na tecnologia que se chama regras ACL. Os técnicos de plantão aí sabem o que eu estou falando. Então o que é isso? Você vai numa empresa, a empresa tem o diretor, tem a recepção, tem o financeiro, etc. Tem os setores. O pessoal de tecnologia faz o seguinte, vai no servidor, no Windows da vida, e ele cria regras ACL. O que essa regra ACL vai fazer? Nessa pastinha aqui, a Silvia acessa porque ela é diretora, mas a Cíntia não. Porque a Cíntia é do financeiro. Minha irmã chama Cíntia. Então o que acontece? O que está acontecendo? Estão pegando coisas que são legítimas e não é apenas as manifestações, várias outras coisas. Mas o que acontece? Vem, põe um rótulo, põe uma regra ACL nessa pastinha e fala, nessa pastinha aqui, essa pessoa não pode acessar. Então,
olha, você não pode fazer isso, você não pode ir na frente de um exército se manifestar porque isso, e põe um rótulo. Qual que é o rótulo? Você é golpista, você é antidemocrático. Então, quando você coloca um rótulo num pote, esse pote pode ter diamante ali dentro. Você colocou um rótulo de veneno, ninguém vai se arriscar a abrir e beber ou usufruir daquilo. Então essa é a estratégia, né? Então a mídia, o que ela está fazendo? Ela vem, ela transforma você, coloca uma regra, te põe um rótulo, quando as outras pessoas olham e falam, então ele é lulista, então ele é petista, então ele é bolsonarista, então ele é tudoista, logo você tem o oposto. Então, o bolsonarista é violento, é isso. O petista é isso, aquilo outro. Automaticamente você rotulou tudo que aquela pessoa falar, não faz mais sentido, porque ela faz parte de um movimento, de um rótulo que não presta. Então é isso que está acontecendo com as manifestações. As manifestações, elas são legítimas, né? Elas são constitucionais. É tanto que agora o Exército teve que fazer uma nota explicando isso. Isso é constitucional e eles podem se manifestar. Então eu apoio, já fui nas manifestações, todos os dias eu estou indo às manifestações, não tem violência, isso daí é história, entendeu? Não tem violência, a não ser que você sofra violência de uma criança de 4 anos e de uma velhinha de 75. Se você sofre violência desse povo, então pode ser que tenha. Eu não vi ainda, né? Então, apoio, e você que está aí em casa, participe. Que bom. Gente, eu estou ficando tão empolgada que eu acho que a gente ainda tem tanto para conversar, mas a gente está gravando aqui, bem improvisado, no hotel, do lounge do hotel, e as pessoas estão conversando muito alto com o Pedro. Vamos ter que pôr uma pausa e a gente vai continuar daqui um minuto. Voltamos. Porque está muito grande, senão, tá vendo? Porque são 3 goianos que descem muito alto. Pois é, mas é por isso que eu falei que é goiano, né? Por isso ela que é brasileira. Só chama. Agora, eu acho que se a gente... Nossa, meu pé até dormiu. E aqui estamos de volta, como eu prometi, a gente estava gravando ali embaixo e a gente decidiu fazer um resumo desse assunto tão especial para o meu coração. Porque quando eu falo do Brasil, eu não estou apenas falando assim de um lado político dele, é de uma nação, de um povo. Eu fui missionária muitos anos em vários países, conheci diferentes culturas, diferentes línguas, mas a gente pensa que ser missionário é só ser missionário lá fora, mas o verdadeiro missionário é aquele que ama o seu povo também, que está ali presente para fazer parte da história do seu povo. E é o que eu sinto nesse exato momento. Estou aqui no Brasil, não foi planejado a gente estar de volta aqui no Brasil, aliás, eu estar de volta, e estamos aqui enfrentando esse gigante que é a situação política do Brasil hoje, mas a gente estava bem falando sobre as manifestações. E eu conheci essas duas pessoas maravilhosas aqui e eu estou muito feliz com as conexões, inclusive Shiny e a Cíntia, que é carinhosamente Mari. A gente estava aqui compartilhando sobre esse posicionamento dos jovens, né, na política, esse entendimento do que é realmente sair daquela ignorância. Não gosto que fale política, não, a gente não discute nem religião e nem política. É hora da gente acordar, da gente realmente nos posicionar, não é verdade? E eu queria que eu já tinha te perguntado, mas você também fala o seu posicionamento político, a sua forma de estar enfrentando esse retorno para o Brasil, né? Porque você morou muitos anos fora, você acabou de dizer. Fala agora esse momento para você. Eu nunca fui muito de ficar calada diante das coisas que eu vejo erradas e que não me agradam muito. Durante muito tempo eu fui ponderada a não falar tantas coisas, até que eu vi que não tinha como não falar sobre elas, porque tudo aquilo que estava ao meu redor, todas as pessoas que estavam ao meu redor, eu percebia que estavam completamente perdidas nesse âmbito político. E quando eu voltei para minha casa e percebi aquilo que os meus pais estavam falando sobre a política, porque graças a Deus eles acompanham bem essas coisas e eles sabem bastante sobre o assunto. Então eu tive a curiosidade de começar a estudar
como eu estava dizendo, ele também foi um papel importante na minha vida, que trouxe essa força para que eu fosse atrás de algumas coisas também. Como ele tem esse caráter forte, e é um caráter como o meu, porque eu também sou assim, então ele foi me moldando nessa questão. Então eu tive a minha família, ele e alguns outros poucos amigos, ou pessoas que eu até não conhecia até então, mas que eu comecei a ver com muita frequência falando sobre o assunto. E eu falei, eu tenho que prestar atenção nisso, porque quando eu for confrontada, porque eu já tinha minha opinião, mas muitas vezes eu ainda não sabia de alguns detalhes para que eu pudesse dar respostas inteligentes quando eu fosse confrontada. Então aí eu comecei a ver a necessidade de estudar e ver tudo sobre o assunto. E aí eu comecei a ver tudo sobre o assunto, principalmente no Instagram, com vários canais, com vários amigos. Ok. Eu ia falar, a gente faz um corte aqui. Isso. Aponta o microfone quando ela estiver falando. Ah, tá. Lembra que eu Mas falei? outra coisa assim, mesmo que ele desligar... Bloqueada, mesmo bloqueado, é melhor deixar a tela bloqueada, porque aí a luz não fica na sua roupa, entendeu? Tá. E Quando... mais a bateria. É, isso. E aí é só apontar pra ela. Não vai mudar nada. Só editar no áudio e aqui. 3, 2, 1. Então eu comecei a acompanhar essas outras pessoas que estavam falando sobre o assunto e comecei a, de fato, entender o que estava acontecendo no Brasil. Porque fora daqui não tem como você entender, você entende quando você está dentro. E uma curiosidade que eu tinha fortemente era saber por que as pessoas avacalhavam tanto com o nosso presidente, por que as pessoas xingavam tanto, porque elas falavam tão mal dele. E nessa curiosidade, não é porque eu não queria saber porque eu queria defendê-lo ou atacá-lo, eu queria saber o porquê as pessoas estavam dizendo o que elas estavam dizendo, porque eu não via tudo isso. E até aí comecei a estudar e comecei a perceber aonde estava a verdade. E no meu meio, com as minhas amigas, aonde eu vou, eu sempre fui considerada uma pessoa que é de verdade. Eu sempre falei com muita honestidade com as pessoas que me rodeavam. Eu sempre falei com muita verdade, mesmo que vai desagradar a pessoa, eu prefiro falar a verdade pra ela e desagradar. Então eu sempre fui amiga chata. Ele era o meu amigo chato, é o meu amigo chato. Oi, amigos chatos, gosto de vocês. Exatamente. Seja bem-vindo ao mundo dos amigos chatos. Exato. E eu sou amiga chata. Amigo chato é aquele que falou que De tinha que várias falar. amigas, porque nem todo mundo está disposto a confrontar quem ama. As pessoas, quando elas amam alguém, elas acham que elas devem esconder e ocultar algumas coisas, quando na verdade não. Se você ama a pessoa, é melhor que você fale a verdade logo na cara dela, antes que venha uma pessoa de fora, desconhecida, e fale de um jeito que não vai ser bom para essa pessoa. Então eu faço esse papel. E o meu posicionamento político hoje, ele tem me trazido algumas coisas nesse âmbito da amizade. Eu acho que para todos nós é aquela coisa da galera parar de seguir, de não... As pessoas, elas sabem a sua história, elas já conviveram com você, elas já viveram coisas junto com você e de repente elas esquecem tudo isso, elas apagam tudo isso que elas têm na cabeça delas sobre você, porque você é de um posicionamento político diferente e elas acham que isso é motivo suficiente para te deletar da vida delas. Então eu até entendo que uma pessoa faça isso quando ela não te conhece. Ah, eu não conheço essa pessoa muito bem mesmo, não falo com essa pessoa com muita frequência, é uma pessoa que eu vi uma vez na vida, nunca mais conversei, vou parar de seguir. Eu entendo isso. Agora uma pessoa que sabe da sua história, que já viveu muitas coisas com você, que sabe um pouco da sua vida e de repente ela passar por cima de tudo isso, parar de... Ela deletar você da sua vida, eu acho isso um pouco exagerado. As pessoas se acostumaram. Exato. Elas se acostumaram justamente ao que você abordou. Elas se acostumaram a sempre ter razão. Então, qual que é a moda que tá acabando agora? A gente tá vendo o que tá acontecendo. A moda era: ai, amiga, você tá tão linda nessa roupa. Nossa, que roupa horrível. Essa é a moda. Né? Então, é isso que ela falou. As pessoas estavam acostumadas a ver que amigos são aqueles amigos que te elogiam. São os amigos que estão do seu lado, para tudo. Olha, vou dar um exemplo aqui de adolescente. Vou pichar um muro.
Ah, vou com você, vou pichar um muro, eu sou seu amigo. Aí vem o outro e fala, cara, não picha esse muro aí, porque isso daí vai dar ruim. Ah, o cara é um chato, e não sei o quê. Quem era seu amigo ali? É o que falou pra você, olha, pode dar ruim isso daí. Esse é o seu amigo. E as pessoas, elas não estavam preparadas para isso. Eu tenho um pensamento, eu culpo, de certa forma, os pais por isso, entendeu? Então tem uma frase que diz que tempos de guerra fazem homens fortes e tempos de paz fazem homens fracos. Não é homem ali, homem e mulher, homem como humano, né? Então as pessoas foram ficando fracas, cada vez mais fracas e sempre com aquele papo de agrado e não de confronto. O confronto é aquilo que faz o avião levantar voo, por exemplo, né? O avião, ele levanta voo contrário ao vento. Então, se você não tiver algo contra você, para que você possa analisar aquilo que foi dito, para você inferir, poxa, será que é isso mesmo? Será? Sempre o será, sempre a dúvida é a nossa amiga. Então, essas pessoas que começaram a se levantar agora, né, se posicionar, como a Mari disse, ela foi atrás, ela viu que ela estava errada em vários pensamentos que ela tinha outrora, e agora que ela veste um novo posicionamento e que ela vai em frente, essas pessoas que não estão acostumadas com isso, vê como uma traição. Então, nossa, a Mari era minha amiga, a Mari me apoiava quando eu fazia isso ou determinada coisas lícitas ou ilícitas, e agora a Mari não me apoia mais, ela não é a minha amiga. Entende? É isso que está acontecendo com as pessoas, e as pessoas estão sendo radicais. Sim, elas estão sendo radicais, né? A gente tem que entender todo o contexto de cada pessoa para ver porque cada pessoa tem aquele posicionamento. Tem as pessoas que não têm informação, tem as pessoas que não têm conhecimento específico do tema, tem as pessoas que só lê manchete, e tem as mau caráter. Sim, tem, né? E esse, que é o que eu acredito que é a cúpula, que manipula o resto, né? Então, não vejo que a grande maioria tem noção de estar sendo enganada. Não tenho esse pensamento, e acredito que se não interrompermos o debate, se pudermos continuar sendo livres para questionar, né? Ah, por que você está de verde? Ah, não, você está sendo muito ofensivo perguntar isso para mim. Não, liberdade. E aí eu vou te dizer o porquê eu gosto do verde, você vai falar que o verde não é bom porque lembra alguma coisa ruim para você, eu vou entender a sua cabeça, você vai entender a minha. E é isso que está sendo cerceado, né? A gente não consegue mais duvidar de algo, né? Tem uma caixinha aí que a gente não pode mais duvidar dela, que, nossa, então você digita um número lá, ela brilha e é isso. E não pode mais, você não pode usar o seu intelecto e pensar, será que realmente isso, o que será que acontece ali dentro, né? Vamos fazer de uma forma clara, vamos fazer de uma forma que todo mundo entenda, do cientista da computação até o vendedor de frutas, que ele entenda para onde foi aquele número que ele apertou, e isso está sendo proibido, né? Então, exato. E o nossa engano só liberdade vai está em risco. crescendo. E cada vez mais os jovens não têm a bagagem. Nós ainda somos de uma época que pegou a liberdade. E esses jovens aí com 17, 16 anos, que a liberdade para eles é o que a rede social permite. Eles acham que é tem, o que né? uma inteligência artificial vem e fala. Os verificadores de fatos verificaram que verificou que a verificação foi verificada e não verificou nada, né? Então o jovem lê aquilo e fala, nossa, então alguém já verificou por mim, eu tenho preguiça de pensar, não vou verificar nada por mim mesmo. A inteligência artificial falou, é isso, vou, sei lá, jogar videogame. E é isso, e as pessoas não têm mais aquela gana de será, igual aconteceu com ela. De ter um interesse. Eu tô numa roda, tô passando vergonha porque um amigo falou isso, e eu nem sabia o que estava acontecendo com o meu próprio país. É isso que a gente tem que ter, a gente tem que ter vontade de ir atrás das coisas, ter dúvida, perguntar mesmo, viu, por que você tá com essa camisa do Brasil aí pulando igual doido? Olha, cara, tô por isso. Ah, mas você não acha isso? Não acho por isso. Isso. Vai chegar um ponto que vai ter a ligação, entendeu? Vai chegar um ponto, e a ideia é justamente evitar isso. Evitar que as pessoas tenham isso.
E é por isso que a gente vê rede social sendo cerceada. O meu canal, pelo amor de Deus, né? Todo dia eu posto uma coisa lá, eu posto mais censura do que post. Porque eu ponho um post e é censurado, aí eu tiro o print da censura e posto censura. Então, e na verdade, quando eu quero te marcar, eu não consigo, porque então. eles falam esse canal. Eu sou imparável, eu sou imarcável, eu sou tudo. Então, gente, olha, é um assunto que eu sei que muita gente fala, ai Silvinha, por que você está falando disso no seu programa? Gente, vocês têm acompanhado esses últimos meses e sabe que eu visto a camisa mesmo pelo meu Brasil. Eu sei que a gente, como eu disse, é passado às vezes até como chato e eu sei que até dentro da família mesmo, eu lembro que a gente tenta fazer um reencontro da família, que eu estava te falando, e o fato de eu ter colocado Reencontro Família 22, de 2022. Já gerou polêmica. Eu tive que mudar o nome do não podia ser 22. Eu falei, então esse ano não pode ter reencontro, porque não pode colocar 22. Então assim, e aí, mas o que a gente faz? A gente respeita, assim, vamos dizer, a ignorância, né, do nível que a pessoa pensa. Não é que você tem que concordar, mas assim, ao mesmo tempo, o que eu queria, assim, para a gente tentar resumir esse momento nosso aqui, falando do Brasil, falando das manifestações, é que há um versículo bíblico que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos que realmente essa verdade é Cristo. E é o que nós temos orado, né, todos os dias, às 22 horas. Né? Normalmente a gente ora para estar pelo Brasil e para que essa verdade, que é a verdadeira verdade, se isso existe, a verdadeira verdade, que é Cristo, venha ser revelado às pessoas, porque assim elas serão libertas da ignorância, do engano, das mentiras, de todo esse sistema que tem ali manipulado a mente dos nossos jovens. E também é uma coisa que eu queria dizer muito, né? Inclusive eu até estou aqui com uma pessoa muito especial filmando a gente, depois do fogo que a gente teve lá embaixo. Eu estava aqui, né, nesse final de semana, nessa imersão com a Grace Joviani. A gente estava falando sobre o poder da mídia, das redes sociais, né? Que tanto você pode ter informação, quanto pode ser também totalmente estragado. Desinformado. Mas no meu caso, por exemplo, quanto foi positivo? Né? Foi através das redes sociais do acaso. Eu acho Grace Joviani lá na internet. Estou lá escovando os dentes. Interessante, ela está falando, gostei dessa menina. SSS, meu nome é Silvio Soares Stevens, né? SSS, gostei também, 12, eu nasci no dia 12, os números. Bom. Eu gostei dessa mulher, deixa eu acompanhar ela. Aí ela vem e fala da imersão, ela vai em Goiânia, a gente conhece, ela vai jantar na minha casa. Olha só. Aí, tipo assim, Oi. Então vai, vou jantar. E no outro dia eu estou lá me preparando já o jantar para receber a Grace Joviani. E aí ela fala da imersão, estou indo. Aí na quarta-feira eu decido, estou aqui em São Paulo. E tudo por causa de uma conexão. E como que a gente conheceu também? Foi nesses momentos que eu queria dizer mesmo com essa questão do poder, da conexão, é que o que mais lindo que eu estou achando a respeito de todas as manifestações é a unidade que está vindo. Que está criando entre as pessoas. Né? Gente, você vê assim, as pessoas lá em Brasília, eu moro bem perto de Brasília, eu tenho uma amiga que está indo quase todos os dias para Brasília, e ela volta com os vídeos, você chora, porque é genuíno, o amor, a caridade, um preparando a comida um para o outro, todo mundo pondo barracas, sabe, para as crianças ficarem, que os pais levam as crianças, levam todo mundo. Então isso, gente, é que é ser Brasil, é que é ser humano, não é verdade? Mas todo mundo chama de golpe, isso que é o mais inacreditável, isso não entra na minha cabeça. Como assim? Eu queria que todas essas pessoas fossem lá um dia. É um golpe à liberdade. Você não pode falar absolutamente nada. Você falou do poder da comunicação, eu sou formado em comunicação social, né? Publicidade e propaganda. Então é o seguinte, tem uma teoria, vou pedir para você aí, dá um Google, porque agora está na moda, dá um Google aí. Teoria hipodérmica ou teoria da bala mágica. O que é isso? A teoria diz o seguinte: nós vamos apresentar uma ideia para você. Essa ideia vai vir tão bem produzida que ela vai funcionar como uma bala mágica. Você dá um tiro e ela vai acertar todo mundo que precisar. Então, olha isso. Isso é uma teoria que já caiu em desuso, é muito antiga. Será? Ou será que ela foi reformulada e melhorada e adequada ao novo quadro que nós vivemos? Então, o que acontece? Vem aí
um tal de um vírus. Aí todo mundo enlouquece. Não estou tirando a veracidade do vírus, estou dizendo a teoria para aumentar essa verdade. Então vem um pânico generalizado. Nós vimos o que aconteceu, certo? Teve sim muitos problemas, mas não foi como a mídia retratou, né? E agora nós temos de novo uma tentativa de teoria da bala mágica, que é hipodérmica, né? Como se fosse uma agulha embaixo da sua pele. Então vem novamente com a seguinte história: se você colocar uma camisa de certa cor, se você usar uma bandeira nas suas costas, você é isso, é aquilo outro. E esse rótulo vai ficar em você, e essa bala mágica vai atingir a mente de todas as pessoas que tiverem contato com ela. Então é isso que a mídia faz. Ela dá um tiro, essa bala é mágica, ela acerta em todas as mentes que estão despreparadas, e você foi só mais uma vítima. E para tirar essa ideia da sua cabeça depois, aí tem aquela musiquinha antiga, vai ter que rebolar. Meu Deus, gente, eu acho que a gente podia fazer uma vigília de bate-papo aqui, né, sobre o nosso Brasil, porque é tanta história, principalmente agora nesse ano tão significativo, né, que fala de 200 anos de independência, né, por que será, né, que de repente o Brasil todo está mobilizado? Então, você que está aí, sabe, comece a pedir a Deus mesmo, para que o Espírito Santo te ilumine, e tire de você todo o engano, toda a confusão, e que você realmente fale: Jesus, revela-me essa verdade que é o Senhor mesmo, e ajuda o nosso Brasil. Vamos estar juntos nessa campanha de oração pela nossa nação, e crer que a verdade vai prevalecer, que o nosso Brasil é do Senhor Jesus e não vai ser entregue nas mãos de nenhuma outra instituição, ou governo, ou comunismo, seja o que for, não é? É isso mesmo. Eu acredito que o Espírito Santo não tira férias, né? Ele está sempre atento, né? Então, a Bíblia diz que se a gente buscar verdadeiramente, se arrepender dos pecados, então Deus falando, eu ouvirei do céu, me inclinarei, sararei a sua terra. Sara o nosso Brasil. E eu acredito que o brasileiro ele tem visto isso, né? Todas as pessoas buscando a Deus, né, da sua forma, as religiões se uniram, os cristãos no caso se uniram. Tinha tanta briga, né? Quem está assistindo aí que entende um pouco, arminiano, calvinista, protestante, católico. Tá ali uma católica e um protestante aqui, ó. Então, aí teve o atual ainda presidente, né, o Jair Bolsonaro, que era católico, né, e trouxe isso, né, minimizou essa briga entre os protestantes e os católicos, estava todo mundo junto ali, em prol de uma causa. Então, eu vejo o Brasil unido, né, dessa forma. Eu vejo que o Brasil acordou, né, acompanho isso desde a época da Dilma, isso é outro podcast, né? Então, o Brasil realmente acordou. Eu acredito que não acordou tarde demais, né? Eu também. Eu não acredito nisso, eu acredito que realmente o Brasil acordou, que tem coisas boas, né, que vão acontecer com o nosso país. O brasileiro usou bem, se a gente pode confiar no processo que se deu, né, da urna mágica. Elegeu algumas pessoas aí que têm uma bagagem positiva, né? E eu acredito que diante desse cenário político nós estamos bem assistidos. E acredito também que na questão religiosa, espiritual, o brasileiro ele mudou um pouco, né? Acredito que as pessoas após pandemia elas estão mais espiritualizadas, elas estão mais introspectivas. E é aí onde eu acredito que o Espírito Santo pode agir, né? Então, se a pessoa buscar verdadeiramente, ela vai buscar é uma ação, você vai se deslocar, você não vai ficar parado. Então busque a Deus, busque a verdade dos homens, quer saber se a mídia te mandou uma mensagem, realmente é isso que o verificador verificou, que está verificado?
busque a verdade acima de toda a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e tudo coopera para o bem daqueles que amam. Amém. Eu acredito nisso. O que você quer dizer para encerrar esse momento? Olha, já que tocamos aí no assunto Deus, essa é uma mensagem que eu repito para todas as pessoas que conversam comigo a respeito do assunto. Eu sempre digo, você não precisa entender política para entender política. Se você quiser começar de uma forma que seja mais legal, entenda a Deus, comece a entender a Deus, comece a entender os reais propósitos que Ele tem para nós como humanos. Comecem a buscar o que é que Ele espera da gente. O que Ele espera da gente está escrito, está lá na Bíblia. A gente aprende aquilo desde criança. Então, se aprofunde em quem é Deus e logo mais você estará entendendo tudo aquilo que a política envolve hoje. Eu comecei a entender muito mais depois que eu me aprofundei em Deus. Muito bem. Eu me aprofundei em Deus e então o mundo da política fez assim na minha cabeça. Então porque é o que todo, né? É um exato. todo, não tem como a gente... não, eu sou cristão, não tenho nada a ver com política, né? Então, na verdade, Deus nos deu espírito, alma e corpo, espírito e mente, corpo que a gente aprendeu aí, para ser uma conexão mesmo, quando não podemos ignorar, né? Falar, não tem nada a ver comigo, eu vou pro céu mesmo. Claro que tem a ver, né? Tem A gente tudo tá a aqui ver. vivendo isso. Tudo a ver. E é a nossa hora. E Deus está usando isso também para trazer um grande avivamento no Brasil. As pessoas estão sendo despertadas. Não só para ir lá e ficar em pé, elas vão para lá e começam a cantar, começam a orar. Você imagina se Deus tivesse pensado assim no Egito, né? Aí Deus fala assim, então, política eu não me meto, política é coisa da sociedade, e aí tem a fome no Egito, né? Aí Deus não prepara José, Deus não vê José, a história de José, você sabe a história de José, né? Que os irmãos venderam, etc, e ele vai virar lá na frente o chefão lá do Egito. E por isso, por Deus entrar na vida de José, colocar ele na política, claro, depois de várias reviravoltas, você vai ter que ler, né, a história de José, ele está lá para fazer o quê? Ele ajuda todo o povo de Deus a passar por aquela necessidade. Então, ver uma pessoa que tem crenças religiosas, cristãs, falar que não vai se posicionar política porque Deus isso, Deus aquilo, convido você a mandar uma mensagem para mim no meu Instagram e a gente conversar sobre isso, porque eu gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer sobre o assunto. O Instagram dele vai estar aí, viu? Gente, olha, a gente tem que pôr um ponto final aqui, porque senão a gente vai ficar muito longo, mas eu já os convidei para vir para Goiânia, para a gente gravar, e temos até um diretor aqui também que já ofereceu para ir em Goiânia também, a gente vai fazer uma conexão aí, mas foi muito bacana, é um assunto que eu poderia conversar bastante e não me cansar disso, porque é muito relevante, não perde a essência. E é isso aí, tem mais alguma coisa para dizer? Eu só queria te agradecer, foi um prazer te conhecer. Parece que a gente cresceu junto, o interior é um irmão para mim. Espero que tudo que eu tenha dito, de alguma forma, o Espírito Santo faça a mágica que ele faz e toque em alguém, né, para falar, poxa, será que eu estou correto no meu pensamento? E que Deus possa abençoar a sua vida, principalmente, e a vida do nosso amigo aqui que a gente acabou de conhecer. Você vai ver nos bastidores as fotos dele, a gente vai tirar umas fotos com ele. E é isso, eu espero que Deus possa tocar a sua vida, né? Espero que você possa se posicionar, independentemente de política, mas se posicionar naquilo que você acredita que é certo. Se posicione, fale sobre o assunto. E é isso, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigada, gente, obrigada. Bom, e eu vou só deixar uma palavrinha aqui para que vocês não tenham medo, né? Eu vejo que eu sou voz para muitas pessoas que me seguem no meu Instagram, porque eu sei que elas pensam exatamente como eu, mas elas têm uma limitação naquilo que elas podem falar. Eu não tenho, e eu estou falando, mas eu acho que seria interessante que nenhuma das pessoas tivessem medo de falar sobre aquilo que elas pensam. Afinal de contas, a gente ainda
pode falar. Então aproveitem para não ter medo nessa hora. Essa é uma hora que não permite que a gente tenha medo. Agora é uma hora que a gente precisa falar o que precisa ser dito. Então, não tenham medo. Acreditem, acreditem em tudo que está acontecendo. Que bom, gente, como é bom estar no meio de pessoas inteligentes, né? A gente fica fascinado. Eu amo mente inteligente que faz a gente assim querer ouvir mais e mais. Mas a gente vai ficar por aqui e até o próximo compartilhar no canal Silvia Silveira TV. Os Instagrams deles estão aí. Vão acompanhar porque realmente vale a pena, não é? É isso aí. E até pra ele. Segue lá. Thank you. Um corte aqui. Mas antes de terminar de gravar, eu vou falar uma coisa. Vocês falaram, é até legal ficar registrado isso. Vocês falaram sobre verdade, né? Meu nome é Gabriel Prado, depois vocês vão ver minha cara, tá tudo certo. A verdade tem um nome. Isso aí. A verdade tem um nome. Qual que é o nome? Cristo, mas eu falei, não falei? Entendeu? Falou. Mas eu tô falando assim pra... O assunto que você... Eu tava gravando, mas eu tava prestando atenção. Porque eu falei assim, que Assunto é conhecereis incrível. a verdade e a verdade vos Não, mas vocês libertará. estavam falando sobre verdade em relação à política. Política. Porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, você tem a Sim. sua verdade. Hoje em dia as pessoas falam muito isso, mas a verdade é uma só. uma só. É uma só, entendeu? Inclusive até aquele homem lá, quando estava julgando Jesus, ele falou, quem é essa verdade, não é? Não foi? Não tem lá? tem. Esqueci o nome dele. É isso. Fechou, agora acabou mesmo, tá, gente? Thank you! Forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. All night long. All night. All night long. All night. All night long. All night. All night long. Yeah! Once you get started, you can't sit down.
beautiful.